Olá, meu nome é Henrique Fonseca Takinaga, eu sou estudante do 5º ano de Arquitetura e Urbanismo na UEL e eu vou apresentar o meu trabalho que é intitulado Análise de Habitações Evolutivas quanto às Diretrizes de Customização em Massa e Expansibilidade. Eu quero agradecer à UEL e à ProPPG pela oportunidade, ao CNPq pela concessão da bolsa, ao professor e orientador deste trabalho Sidney Júnior Guadagnino, a Ismênia Barreiro Silva e a Bruna Matiasi pela ajuda concebida. O contexto das habitações de interesse social se mostra com certa defasagem em âmbito nacional. Prova disso são os inúmeros exemplos de conjuntos habitacionais sem nenhuma identidade, numa mera repetição de projetos idênticos que pouco se atentam a questões básicas de conforto ambiental e as necessidades das famílias que vão ser contempladas com as moradias. As abordagens que alimentam esse trabalho são as diretrizes usadas para alcançar a expansibilidade de Brandão e as diretrizes adotadas para a customização em massa de Tillman. Com isso, encontram-se subsídios teóricos para a elaboração de uma ferramenta de análise com metodologia similar à de Souza, cuja efetividade é testada no estudo de caso único, tendo como objeto de estudo o conjunto residencial Quinta Monroy, do escritório chileno Elemental. Neste trabalho, a proposição da ferramenta de análise busca, à luz da literatura especializada e dos problemas constatados na prática, as melhorias de soluções expansivas, a inserção e captura de requisitos específicos de cada cliente antes da entrega das habitações, o que pode direcionar e melhorar as transformações incrementais, bem como garantir um bom ajuste da habitação ao longo do tempo. A estratégia de análise da primeira parte deste trabalho faz analogia à linha de raciocínio de Souza ao adotar a linguagem de padrões de Alexander para avaliar projetos de bibliotecas públicas, propondo a decomposição do problema de projetos em partes manejáveis. Então, para dar viabilidade à análise, buscou-se na literatura especializada diretrizes para substituir a questão da biblioteca pública, direcionando a ferramenta de análise para o âmbito das habitações evolutivas. Em primeiro lugar, foram adotados os preceitos de expansibilidade de Brandão, listando diretrizes de projetos de habitação de interesse social evolutiva unifamiliar. Posteriormente, encontrou-se na literatura de Tillman diretrizes de customização em massa, agregando à ferramenta de análise estratégias de customização em massa aplicadas a habitações de interesse social produzidas em larga escala. Foram organizadas 40 diretrizes de projeto a fim de gerar um banco de dados para dar suporte à análise e ao projeto de habitação de interesse social. A segunda etapa do trabalho consiste na formulação de questionários em formatos de ficha, análogo ao modelo estipulado por Souza. A cada diretriz estabelecida na etapa anterior segue um questionário. Aqui observa-se um exemplo da diretriz 24. Cada diretriz possui uma ficha contendo um título, um número, uma explicação da diretriz com a citação das referências de onde as informações foram extraídas, um questionário para avaliação baseado no texto e a enumeração dos padrões relacionados a ele. Aqui observa-se a matriz de relações, onde estão representadas todas as relações de dependência entre as 40 diretrizes para habitação de interesse social evolutivo customizado em massa. Este gráfico representa a pontuação final para o projeto Quinta Monroy, em relação ao cumprimento das diretrizes, se sim ou se não. E então tem-se o gráfico comparativo de pontuação por categoria. Em síntese, a aplicação da ferramenta de análise reforçou a compatibilidade entre as diretrizes de customização em massa e expansibilidade em habitações de interesse social. Por outro lado, as categorias apresentadas são claramente distintas, podendo-se dizer que algumas possuem um peso maior na concepção de um processo evolutivo. A quantidade de informações de projetos se mostrou como um fator complicador na metodologia, sendo necessária uma pesquisa mais avançada a respeito de processos de projeto, ou mesmo avaliação pós-ocupacional, o que se tornaria inviável nos prazos de uma iniciação científica. Mesmo com tais limitações, concluiu-se que a ferramenta se demonstra aplicável por selecionar uma metodologia já existente na literatura e adaptá-la para o âmbito da habitação evolutiva.